Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio de Pílulas de Sobrevivência. E antes de prosseguir falando sobre um assunto que foi muito comentado semana passada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm se inscrito, curtido, compartilhado os vídeos aqui do canal. A apresentadora da década de 90, 80, a Xuxa Meneghel, ela usou de psicologia reversa. Vocês podem ter visto apenas um ataque às escrituras, mas na verdade ela falou algo como, chamou a hipocrisia que se chama, ninguém pode julgar. Ela falou que ninguém pode julgar os outros, mas se seguirmos a Bíblia, vamos matar tanta gente, apedrejar. Sei lá, tá na hora de reescrever a Bíblia. Velho Testamento, Bíblia, fé, palavra final cheia de amor e tirar ódio, que tá claro nessas palavras da Bíblia. Deus é amor. Então, eu queria falar, não como todos falaram, claro, da Bíblia, porque muita gente não percebe, tá? Que isso é uma preparação. Quando ela fala que tem medo de ser apedrejada ou morta, ela está usando isso para fazer uma sugestão psicológica àqueles que odeiam a Deus, para que apedrejem e matem os cristãos que creem na Bíblia integralmente. Sim, é a psicologia reversa do que ela falou. Acho que ninguém reconheceu isso. Mas isso foi um chamado: vamos matar e vamos apedrejar em pouco tempo aqueles que creem nesse livro velho que precisa ser reescrito. É essa a questão que foi levantada por ela, sim, e isso, por incrível que pareça, é uma consequência de tudo o que está acontecendo com a humanidade. Conforme foi falado em Romanos 1, 24, 25, por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, não só na sociedade visível nós podemos encontrar toda essa concupiscência, até nesse confronto, nesse desagrado com as leis apresentadas nas Escrituras, você vai encontrar que isso foi permitido por Deus. Isso não está acontecendo por causa da vontade da humanidade. Isso é profético. E sim, nós cristãos vamos ser punidos. Essa questão de apedrejar e matar, inclusive, pode estar sendo preparada como foi preparado um 8 de janeiro por eles mesmos. Então nós vamos, de repente, ter alguma vítima e vão ter sido os próprios rebelados contra Deus que vão ter preparado esse ato para acusar e gerar toda uma onda de assassinatos, prisões e tudo o que possa acontecer com aqueles que creem na Bíblia, como aconteceu, volto a falar, em 8 de janeiro. E isso também foi profetizado em Mateus 10, 17 a 22. E acautelai-vos dos homens, pois que vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Sereis levados à presença de governadores e reis por minha causa, para testemunhardes a eles e aos gentios. Todavia, quando vos prenderem, não vos preocupeis em como ou o que deveis falar, pois que naquela hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Isso porque não sois vós que estareis falando, mas o Espírito de vosso Pai é quem se expressará através de vós. Um irmão entregará a morte ao seu irmão, e o pai ao filho, e os filhos se rebelarão contra seus pais e lhes causarão a morte. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Vocês têm que também ter consciência que a Bíblia se move por tipos. Houveram tipos de Jesus no Antigo Testamento e há tipos proféticos. Porque tem muita gente que diz que isso só ia acontecer aos discípulos e aos apóstolos. Não, isso foi um tipo de ação que aconteceu aos discípulos e aos apóstolos e aos cristãos e aos mártires e novamente vai voltar a acontecer. Da mesma forma que o pessoal, quando chega naquele trecho que fala sobre o príncipe de Tiro, quer separar um personagem do outro. Sim, são dois personagens distintos, mas Deus
tem a história inteira na mão e é capaz de ver do início ao fim e ver as semelhanças. Por isso a Bíblia eventualmente apresenta uma passagem falando sobre 2, 3 personagens em uma passagem só. Porque Deus vê tudo, as semelhanças e as diferenças. Mas por fim, o Espírito Santo vai lembrar o cristão do que falar. Mas como o cristão vai lembrar das Escrituras se ele não lê? Se ele não tem a fé baseada na palavra? Ele vai lembrar da dancinha que fez no templo, ele vai lembrar dos salabachúrias, cantabachúrias. Então tá aqui, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O que Cristo disse, ele se definiu como a verdade. A verdade, para nós, está nas Escrituras e somente nas Escrituras. Quem não sabe as Escrituras, quem não tem no seu coração, quem não medita nas Escrituras, como vai ser lembrado de algo que nunca soube? E por fim, em relação à mudança da Bíblia, que todo mundo falou, e eu vou apenas citar Apocalipse 22, 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da sua cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, ela fique à vontade para querer alterar a Bíblia, porque não vamos ser os cristãos genuínos a apedrejar ou matar qualquer outra pessoa. Nós vamos ser presos, acusados por isso. Mas, provavelmente, a partir de ataques de falsa bandeira, a partir de tudo que não presta que nós temos visto acontecendo no Brasil e no mundo. Então, dessa forma, esse é o alerta. Nós estamos diante de uma preparação de cenário para que a revelação do anticristo aconteça. E está bem avançado esse processo. Hoje, num ambiente ao vivo, novo, com direito a toda sorte de barulhos, eu agradeço por ter me assistido aqui e vamos orar por nós, cada um orando irmão pelo irmão. Que Deus nos abençoe.